Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo a mais um RV Entrevista. E estamos aqui na série especial 27 anos de Ressignificando Vendas com 27 donos de distribuidoras. Uma série temática de distribuição no Brasil e a importância desse modelo de negócio para a prosperidade das marcas. Escolhemos 27 distribuidoras, algumas clientes nossas, outras não clientes nossas, para não ter nenhum viés de resposta, e você vai ver basicamente as mesmas perguntas para os 27 donos de distribuidoras. Perguntas provocativas, perguntas não tão fáceis de responder, mas que revelam um pouco do pensamento de quem está por trás dessa máquina de vendas chamada distribuidora e que nós, aqui no Ressignificando Vendas, acreditamos muito nesse modelo. Temos mais de 300 distribuidoras como clientes, e inclusive esta distribuidora que hoje vai estar aqui presente. De um grande amigo meu, conhecia há muito tempo, de uma família tradicional no meio aí de agropet, e ele resolveu fazer uma distribuidora, e ele vai contar essa história para nós. É uma distribuidora que dá para dizer que ainda é jovem, uma distribuidora que tem uma história que foi puxado lá, vou chamar assim, puxar o tapete. Sabe quando tu tem uma dedicação para alguma coisa, daqui a pouco essa coisa some do teu portfólio, tu fica sem nada e tem que recomeçar depois que estava dando já uma certeza de estar iniciando. Então não foi somente uma subida linear, só que hoje eu posso dizer para vocês, eles estão muito mais alto do que jamais sonharam estar e não estão ainda onde desejam estar. É um plano bastante ambicioso que este meu colega, aluno nosso aqui, bootcamper, chamado Rafael Chies, tem para contar para vocês. Então, Chies, seja muito bem-vindo aí. Um bom dia a todos, um bom dia a todos que estão nos acompanhando. É um prazer a gente estar participando, né, e ser convidado. A gente já trabalha há um bom tempo junto, né, Gustavo? A gente já fez vários cursos, já colocou representantes nossos a fazerem cursos aí com o pessoal do Ressignificando Vendas. A gente tem uma estima muito grande por vocês aí. É um prazer estar participando aí com vocês dessa série especial aí sobre distribuidores, esse canal tão importante, né, para o mercado brasileiro. Maravilha. Então, Chies, eu fiz assim um currículo, mini currículo, né, mas não representa toda a tua história. Conta um pouquinho, te apresenta aí para nossa comunidade. Quem é o Rafael Chies e um pouco até da história da distribuidora, tu pode dizer, né, como é que fundou e como é que foi. Então, eu sou o Rafael Chies, eu tenho 48 anos, eu tenho a minha família, minha esposa, tenho um enteado de 17 anos e uma filhinha que vai fazer 4 anos agora em dezembro. Eu sou formado em administração e medicina veterinária. Depois de um determinado período, resolvi voltar a fazer faculdade, me formei médico veterinário, foi bem importante também, porque a gente está nessa área há muito tempo já, né? Eu venho de uma família que meu pai teve agropecuária de 91 até agora, meados de 2022, 23, a gente ainda, a família ainda estava envolvida com esse negócio, né? Agora meus irmãos, inclusive, foram para outra área. E falando um pouco da distribuidora, de como é a nossa história, né, em 2018 surgiu a oportunidade de nós distribuirmos uma marca que foi criada aqui dentro do estado, e a distribuidora, que era aqui de Garibaldi também, aqui no estado do Rio Grande do Sul, resolveu encerrar as atividades e nos ofereceram o negócio. Chegaram para nós e nos ofereceram a oportunidade de distribuir a marca. Já existia um representante na região, tinha em torno de 250 clientes ativos e tal, e nos propuseram isso. Na época a gente trabalhava na loja, que era do meu pai, no caso na agropecuária, e aí a gente o que fez, né? Na época nós pegamos, meus dois irmãos ficaram com a parte da loja e eu e a minha esposa começamos a cuidar então dessa pequena distribuidora, desse pequeno negócio que estava vamos dizer assim, a gente iniciou da nossa parte, mas continuamos o negócio que já existia, vamos dizer, na época.
E falando, né, já de um pouquinho dessa história, né, que inclusive na tua abertura tu já falou dos perrengues, né, o principal perrengue que a gente passou foi que ao final desse primeiro ano como distribuidor já, né, a marca única que nós trabalhávamos, encerrou a parceria unilateralmente, entendeu? Um dia antes de nós entrarmos em férias, em 2019, no dia 19 de dezembro de 2019. Nunca mais esqueço essa data, porque ela foi marcante. Eles nos passaram a informação que nós não ia mais distribuir a marca, a única que nós tínhamos, né? Então, a partir daquela data, nós, se quiséssemos ou se tivéssemos desistido, nós não teríamos mais negócio de distribuidora, mas isso não faz parte do nosso DNA e a gente, de forma alguma, eu pensei nisso, porque nós, na época, já tínhamos clientes, uma praça, e eu disse para minha esposa, nossas férias vão ser agora a busca por um novo parceiro que queira trabalhar conosco e a gente vai seguir o nosso trabalho, porque não vamos desistir do nosso sonho. E assim foi. Fizemos algumas prospecções, conseguimos uma marca para trabalhar por um período ali, que foi o que conseguimos, vamos dizer assim, né, para trabalhar janeiro e fevereiro. E a partir de março de 2020, surgiu a que hoje é a nossa principal parceira de negócio, que é a Nutridane Alimentos, do Paraná, como parceira, e a partir de então ali o jogo virou, e a gente iniciou uma nova história ali, né, a partir daí, que vem se desenrolando até hoje, graças a Deus, a gente só cresce, né, tem um crescimento anual daquela época até hoje, a gente já multiplicou várias vezes o que a gente vinha fazendo. Maravilha. E hoje, como é que está a estrutura aí? Quando eu conheci, era tu, tua esposa e 2 representantes. Então, era esse basicamente o início, né? E hoje, como é que está a estrutura do negócio para tocar esse crescimento aí? Então, hoje, a gente segue eu e minha esposa, temos mais a Franciele, que trabalha conosco dentro do escritório, e hoje temos 10 representantes e um gestor comercial. Então, o Fagner foi contratado para ser o gestor comercial, o que a gente chama de supervisor comercial dessa equipe, e temos 10 representantes atendendo na região da Serra, do Vale do Taquari, Grande Porto Alegre e Porto Alegre. Boa, boa. Com modelo de representantes, né? Com modelo de representantes, modelo PJ. PJ, beleza. E nessa história toda, que da distribuidora, apesar de ser pequeno, tu viveu coisas que algumas distribuidoras nunca viveram, né? Que é uma perda drástica da fornecedora, né? Única, e o negócio ficar sem motor, né? Do dia para o outro. Então, tu viveu muita coisa nisso aí. Qual foi a principal lição de liderança, assim, que dá para dizer que tu conseguiu desde que tu tornou sócio da distribuidora? Que tu teve que exercer, assim, isso aí eu nem sabia que era possível fazer isso, eu fiz aí, né? Uma coisa que tu superou nesse caso aí. Então, eu acredito que seja a resiliência e a nossa força de vontade de vencer como negócio, Gustavo, sabe? O que é mais difícil para um negócio é a gente ter clientes já formados, uma clientela que seja fiel ao nosso negócio já. E isso a gente tinha. A gente perdeu o produto para vender, que era a única marca que nós tínhamos, nós perdemos, mas a gente não perdeu esses clientes, a gente não perdeu, a gente sabia como fazer o que a gente vinha fazendo ali, nós fazíamos bem feito, né, que a gente preza muito por uma prestação de serviço, como um conjunto de ações que não são só a visita do representante, né, que a gente preza por um pacote de serviços que a gente chama, que a gente entrega além de só vender um produto.
Hoje a gente sabe, né, Gustavo, que tem mais de 250, 300 fábricas de ração no Brasil e mais de 80% das pet shops agropecuárias não tem 100 metros quadrados. Então, a gente, para galgar esse espaço dentro das empresas e ter essa clientela, é tudo muito difícil. E isso a gente tinha. E com a perda do nosso produto, eu disse, né, e sempre falei, eu digo, uma hora vai surgir, vai vir uma empresa boa para a gente trabalhar, e depois vai vir outra, e vai vir outra, e assim, Gustavo, hoje eu posso dizer para ti que muita dessas situações que na época a gente conversou, eu dividi muita coisa contigo, né, cara? A gente sempre dividiu muita coisa das situações difíceis, né, das dificuldades e das vitórias também, né, que a gente também sabe comemorar quando a gente atinge ou alcança os nossos objetivos, né, e eu acho muito importante a gente fazer isso também, né. Então a gente, acima de tudo, a gente nunca desistiu do negócio e acredita demais no negócio de distribuição e negócio de distribuidora, né? Então, acredito que seja isso. Maravilha. E vamos ver assim, às vezes as maiores lições estão nas quedas ou tropeções, né? A gente falou de uma específica dessa, que unilateralmente foi cancelado o acordo com vocês. Beleza, essa já falamos. Depois, não sei o quanto essa enchente que aconteceu, não dá para dizer enchente, é uma tragédia aí, né, de uma enchente do estado inteiro pode ter afetado vocês, mas quais são os momentos difíceis que a distribuidora passou e como que você atuou nessa liderança da dificuldade aí? Além da perda do produto, nós passamos, na verdade, a gente iniciou esse processo, essa distribuição com essa marca nova no mesmo mês que iniciou a pandemia do Covid. No mesmo mês, em março de 2020, foi anunciado lá na China que tinha começado uma situação com a pandemia e tal. Então, a gente iniciou e eu não digo sorte, mas por a recomendação das autoridades na época, fossem que qualquer negócio fosse fechado, e todos os negócios fossem fechados, né, e só não fossem fechados os que fossem considerados essenciais. E eu não digo sorte, eu digo o negócio agropecuário, o negócio pet shop é essencial, né, para as pessoas, e foi considerado essencial. E esse momento de dificuldade da humanidade como um todo gerou para nós uma grande oportunidade. Para o nosso negócio em si foi uma grande oportunidade. Então a gente teve, nesse início de novo processo, com um novo fornecedor, um ganho de mercado que a gente não esperava. Nós não imaginávamos que isso fosse acontecer, mas isso foi acontecendo pela oportunidade e pelas lojas estarem abertas. Só estava aberto naquela época supermercado, farmácia e agropecuária, praticamente. O resto tudo, e os hospitais, óbvio, mas de negócio que ficou aberto foi isso. E a gente, com isso, né, pôde alavancar as vendas, alavancar o negócio em si, e superar essa dificuldade que a gente teve no final de 19 e início de 2020, né? Então foi a gente subiu alguns degraus, vamos dizer, com isso, né? E o que a gente aprende, o que a gente leva com isso é que essas oportunidades, elas surgem para quem se prepara para isso, né? E eu acredito muito nisso, entendeu? A gente sempre buscou estudar, sempre buscou fazer cursos, sempre buscou se aprimorar, sempre buscou se aproximar de pessoas que pudessem nos trazer ou agregar algo além daquilo que a gente já conhecia, porque tudo é um aprendizado, né? Até tu, na época que tu é varejista, como nós éramos varejistas, só atendíamos o consumidor final, é uma coisa. A partir do momento que tu passa a atender o CNPJ, ter um negócio B2B, né? Atender lojistas é outro negócio totalmente diferente. Então, a gente precisa buscar
constantemente se aprimorar, né, nesse novo negócio, e foi o que a gente veio fazendo. Conhecemos o Ressignificando Vendas, começamos a estudar, fazer curso, se unir ou conversar com pessoas do ramo, outros proprietários de distribuidora que a gente admira há muito tempo e ainda, né, conversar com essas pessoas, conversar com donos de outras distribuidoras que a gente acabou conhecendo através do Ressignificando Vendas, que a gente é muito grato por causa disso também. Então, é essa busca constante por se aprimorar, por conhecer, por aprender, que fez com que a gente superasse essas dificuldades que a gente foi tendo ao longo da trajetória, né? E galgando esse nosso espaço, né, que é um espaço muito concorrido, muito competitivo, mas que a gente acredita que com o trabalho que a gente vem fazendo e com essa nossa prestação de serviço, a gente vem alcançando os nossos objetivos e vai seguir crescendo. Maravilha, cara. Fico feliz, né, de ter te conhecido naquela época, onde tudo era sonho, a realidade era uma coisa que a gente aceitava, mas não queria, a gente queria o sonho, e era basicamente esse era o nosso desafio, né, naquele momento, era como construir uma ponte da realidade que vocês estavam para o sonho que vocês tanto queriam, e como um bom brasileiro, um bom empreendedor, né, um bom empresário que tu conseguiu fazer essa travessia dessa ponte, né, tá construindo outras pontes e assim vai estar indo. E aí chegamos nesse momento, algumas pessoas que a gente conhece, não vou dizer nomes aqui, é evidente, mas também de distribuidora, e mesmo no mesmo segmento. Tá bem difícil entender o momento atual. E a pergunta é, como é que tu avalia o momento atual frente às tuas piores dificuldades que tu teve? Né? A gente falou de puxada de tapete, a gente falou de Covid, a gente falou de enchente, enfim, coisas que tu viveu. Dá para dizer que tu viveu mais em estágio de problema, que tu transformou em oportunidade, do que vento a favor, assim, né? Porque Covid há alguns anos, né? Depois enchente, aí o outro puxa o tapete, busca a marca nova, e assim começa todo Não foi fácil, né? É o que eu sempre digo, né? Vamos bater meta estando o mundo disposto ou não a ajudar, né? E parece que o mundo para crescer hoje teve bastante movimentos difíceis, né? Que dificultaram esse arranque e tu conseguiu chegar até aqui. Então isso é como se fosse uma musculação, né? Tu chegou até aqui muito mais forte para resistir daqui para frente vai ficar muito mais fácil. Mas esses colegas nossos que tu conheceria se eu falasse os nomes me relatam que hoje estão no momento de dificuldade. Falei para a pessoa ali, olha, tu quer comprar o livro do ano meu, não sei o quê, para tua equipe aí, custa 49 pila. E o cara, não podemos gastar. Não sei se tu entendeu bem, não é 49 mil reais cada livro, é 49 reais. Não podemos gastar nada, não sei o quê. Então, uma situação crítica, sim. Mas um desespero total, que não estão pagando, que não estão isso, que não estão aquilo. E, ao mesmo tempo, outras empresas revelando recorde. Tu vê isso, né? A gente se encontra no LinkedIn, em outras plataformas. Recorde. Um monte de recorde aí sendo anunciado. Como tá para acrescentar o momento atual frente a essas dificuldades, esse cenário todo? Então, Gustavo, se a gente for falar que tá fácil ou que tá tranquilo, a gente vai estar mentindo, não tem como falar isso, mas o que eu tenho para dizer é que a distribuição hoje do nosso ramo pet food, ele concorre entre as distribuidoras e concorre com indústria, né? Concorre direto com indústria entrando, né? Volta e meia tem uma indústria aparecendo no estado do Rio Grande do Sul e fazendo um trabalho de introdução, enfim, com muito mais poder financeiro, com muito mais poder de investimento e prazo de pagamento, enfim, eles fazem, acontece algumas coisas que a gente vê assim, parece milagre, né, entendeu? Prazos que não tem condições de uma distribuidora poder equiparar, enfim, essas dificuldades todas, a gente convive com isso desde que começou. Todo ano tem alguém entrando, cada
cada período acontece alguma situação de que alguém, o fulano de tal lugar está vindo para o Rio Grande do Sul, o fulano de, né, não tem mais distribuição, começou a venda direta da indústria e tal. Mas o que eu enxergo como negócio, como distribuidora, é que não tem nada que supere a questão da constância, da frequência da resiliência, daquilo que a distribuidora faz como uma prestação de serviço, como um pacote de serviço que ela entrega. Essa continuidade, ela vai nos trazendo oportunidades, vai abrindo portas para a gente, vai fazendo com que a gente se desenvolva. Então, dificuldade tem sempre. Tá difícil o mercado. A enchente trouxe, principalmente para Grande Porto Alegre, para o Vale do Taquari, prejuízos gigantescos, entendeu? Teve dono de loja que perdeu a loja e perdeu a casa. Então o cara ficou sem casa e ficou sem loja, entendeu? Como é que um cara desse vai pagar a ração que ele comprou? Tipo assim, tu não tem nem coragem de chegar num cara desse e cobrar, tu entendeu? Tipo, esse capital de giro, esse dinheiro que não entrou, deixou de entrar, vai causar problema. Então, isso aconteceu aconteceu também aqui dentro da nossa área, e ainda afeta muito esse tipo de coisa. A gente com certeza, está tendo um pouco mais de problema com inadimplência, está tendo mais dificuldade de receber, está protestando mais, vamos dizer assim, a questão dos boletos dos clientes e tal, coisas que a gente não enxergava há um tempo atrás. Uhum. Mas a gente busca sempre, em cima disso, falar para o nosso gestor, para os nossos representantes, de que, assim como algumas portas fecham, outras tantas se abrem. A gente precisa estar em constante processo de prospecção, constante processo de encontrar novas oportunidades, e é assim que funciona, não tem outro jeito. Eu não enxergo outra forma de fazer esse negócio andar com a distribuição, se não for nesse constante movimento de busca de prospecção de novos clientes e renovação de carteira e aumento de mix dentro de clientes que já trabalhem conosco. Nós temos que encontrar essas alternativas para superar essas dificuldades, né? E a distribuição, ela vai sempre ter, o distribuidor, ele está sempre preocupado com o que vai acontecer com as indústrias que hoje são parceiras da gente, né, de continuarem sendo parceiras nossas, e a gente fica com esse constante risco de, será que o ano que vem eu vou seguir sendo o distribuidor de tal marca, né, porque hoje a gente tem 5 marcas, assim, que a gente trabalha dentro da distribuidora, né, que são a Nutridane Alimentos, a Pet Food Solution de São Paulo, que são marcas de nutrição para cães e gatos. Aí a gente tem a Great Pets e a Launer, que são 2 marcas, as 2 são da linha de higiene, areia para gato, tapete higiênico, shampoos. E agora a nossa última parceira, que a gente ficou muito feliz de introduzir no nosso portfólio, que a gente vinha já buscando e já vinha conversando, de tentar conseguir algum laboratório. Conseguimos fechar uma parceria de exclusividade com o laboratório Hebron Vet, que é um laboratório muito forte, eles são da linha humana e lançaram uma linha para veterinários. A gente está muito feliz de estar trabalhando com eles também. A Hebron Vet faz parte do nosso portfólio desde julho desse ano. Estamos há menos de 3 meses com eles e tal, mas a gente já, né, de julho para agosto dobrou de tamanho, de agosto para setembro já provavelmente vamos mais que dobrar de novo o faturamento, que é um início de trabalho, claro, e tal, né? Mas é as oportunidades que a gente vem buscando para se desenvolver como negócio, Gustavo. Legal, que legal. Vejo, né, em ti o que a gente rotula, né, nos cursos que tu já passou também, né, que a mentalidade do guerreiro, né? A mentalidade do guerreiro é essa força mental que faz com que a pessoa encontre
alternativas de continuar caminhando, né, frente a obstáculos que não têm controle, que são impostos e se colocam na sua frente, né? Então, quando tu coloca expressões do tipo, estamos sempre prospectando, quando umas portas se fecham, outras se abrem, mostram construções mentais muito mais favoráveis, e era essa a pergunta que eu te fiz, te provocando, né? Porque aquela pessoa, eu achei que ela tinha se perdido da luz um pouco, sabe? Quando a pessoa, alguém apaga a luz e ela não consegue encontrar mais interruptor e começa a aceitar a escuridão. E a partir de aceitar a escuridão, tudo que nasce, tudo que se erra, tudo reforça com uma emoção negativa tão grande que a pessoa foge do caminho que poderia salvá-la, né? E aí começa a tomar decisões ruins, ou decisões enfraquecidas, ou pior, né? A ausência de decisões nenhuma. Vamos esperar a coisa melhorar. Vamos esperar que alguém entre na sala e acenda a luz para nós, porque a gente se perdeu. E aí eu acho que fica um jogo muito difícil dentro da distribuição você vencer assim, né? Sim. A importância, então, vamos mudar de assunto, já entendemos as dificuldades, já entendemos como é que tu supera essa questão da força mental, muito importante, né, aliado à técnica, e agora a importância de uma distribuidora para as marcas brasileiras, para as indústrias brasileiras, na tua opinião. Te digo assim, né, eu acho que nunca vai deixar de existir. Tem indústria que pensa a distribuidora como um mal necessário, vai usar enquanto precisa usar e depois tem que dar um jeito de sair da distribuidora e pegar de novo para eles as coisas. E o que acontece, e já vi, e estou vendo agora em distribuidoras clientes nossa, que pessoas que tiraram da distribuidora carteira de clientes, agora voltando para dar para a distribuidora os clientes, porque não conseguiram fazer a gestão das contas tão bem quanto a distribuidora fazia. Então a indústria se aventurando no que não sabe fazer, querendo dominar o Brasil com estruturas exclusivas e próprias, sabendo que depois tem um custo elevado de fazer essa distribuição neste canal que tu falou, essas pequenas lojas de 100 metros quadrados no máximo, e umas que têm 50 metros quadrados, mas que fica lá e tem que andar 20 quilômetros para chegar nela. E aí vai lá. Mas o cara da indústria não vai lá. Ele vai nas key accounts, ele vai nas grandes contas, nas grandes redes. E aí o que acontece com o pequeno varejo? O varejo fica puta, né? O que está fazendo aqui? Só vai nos grandes, agora não vem mais em mim, não sei o quê. Aí quem paga o preço? A marca. A marca fica com ódio, né? A marca agregar um ódio dentro da... E a distribuidora eu sei que consegue cultivar relações, desde pequenas até grandes, se a indústria for uma grande parceira. Aí tem o outro lado. Indústrias, e talvez a grande parte das indústrias que tu trabalha eu conheço, são indústrias que são parceiras do distribuidor, né, apoiam a distribuição, querem crescer com a distribuição. Então, essas indústrias entendem esse jogo e fazem com que as políticas comerciais se equalizem para que você tenha condição de negociar com o grande e negociar também com o pequenininho, fazendo com que todos consigam sobreviver, né, nessa relação. Sim. Então, qual a importância da distribuidora hoje para as indústrias aí? São dois negócios completamente diferentes, né, Gustavo? O que faz uma distribuidora, no meu ponto de vista, uma indústria, ela não vai conseguir, ela vai ter muita dificuldade de fazer. No meu ponto de vista, ela não vai conseguir fazer o que uma distribuidora faz, né? Os pontos principais de uma indústria passar para uma distribuidora esse trabalho, o que uma distribuidora, na minha opinião, faz diferente de uma indústria é a questão do atendimento, da agilidade, da logística, essas coisas que tu acabou falando até na própria pergunta ali, que a indústria tem muita dificuldade em fazer, né, entendeu? Imagina um cara com um centro de distribuição em São Paulo, né, ou no Paraná, atender o pequeno varejo no interior do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul tem 500 municípios, entendeu? É praticamente impossível de tu conseguir fazer uma logística que atenda o grande e o pequeno. Aí o cara vai fazer as maiores contas, como tu comentasse ali, vai fazer o key account ali, vai atender os maiores e vai acabar deixando os pequenos para trás. Então, o que faz uma distribuidora, a importância de uma distribuidora, principalmente, eu vejo, para essas marcas, né, de nutrição, de ração
enfim, de toda essa linha do PET, é muito difícil da indústria fazer, principalmente se a indústria não for de dentro do estado do Rio Grande do Sul aqui, né? Falando do meu mercado aqui, se a indústria não for daqui de dentro, e a gente tem indústrias dentro do Rio Grande do Sul, né? Que tu bem sabe, Gustavo, que desde sempre optaram pelo canal de distribuição para fazer os negócios dentro do estado aqui, né? Entendeu? Através de distribuidora. Então, a distribuidora ela vai ter a importância dela para a indústria é gigante. Eu vejo ela com um negócio como fundamental, uma não vive sem a outra. A distribuidora vai ser sempre muito importante para essa questão de estar mais perto do cliente, responder com mais agilidade, entregar com mais presteza, ter esse relacionamento mais próximo, resolver os problemas de forma mais rápida, né? Tanto é que as próprias indústrias acabam passando os problemas que dão de saque, de 0,800, acabam passando para a própria distribuidora para ela resolver, que se tiver que resolver através do saque da indústria, vai demorar 2 meses para o cara entregar um pacote de ração na casa do cliente lá, que não tem que trocar um produto. Como é que a indústria vai mandar uma ração, né, um pacote de ração de São Paulo para, sei lá, para Venâncio Aires, entendeu? Como é que faz um negócio desse, assim, com agilidade, para que o cara não fique com produto dentro de casa lá, o cachorro precisa comer, não tem a ração, o cara vai ter que comprar uma outra ração, porque aquela demorou para chegar. Então, são diversas situações que tu pontuou muito bem, inclusive na pergunta ali, que eu vejo como fundamentais entre indústria e distribuição, né? Um negócio que para mim não vai terminar nunca. E alguns tentam fazer esse processo, a gente tem distribuição, vamos assumir essa questão da distribuição, vamos tirar a distribuidora, vamos fazer por conta. E começam a fazer, veem que não é o negócio deles, né? O negócio deles é produzir, industrializar, e não fazer essa parte comercial e de logística, né? Porque precisa montar toda uma estrutura gigantesca, né? Se tu não faz com logística própria, tem que terceirizar a logística. Se tu terceiriza a logística de entrega de ração, em 15 dias tu já tem 50 reclamação de entrega mal feita, porque quem está fazendo entrega não tem o know-how de fazer entrega, porque não é só chegar e atirar a ração dentro da loja do cara, né? Precisa fazer todo um serviço, né? Tem a ração mais antiga lá, tira do lugar, coloca a nova, coloca a velha por cima, faz o FIFO, que a gente fala, né? Que é o controle de validades. E então, para mim, esse negócio, indústria-distribuição, ela vai sempre existir e é salutar para ambas as partes ser dessa forma. A indústria, sem contar uma série de outras coisas, nós não falamos do financeiro, né? Nós não falamos de crédito, de toda né, o processo financeiro dentro de uma indústria para cuidar dessa carteira de clientes, né? Se tu tem 5 distribuidoras, tu cuida de 5 contas, né? Se tu tem 1.000 clientes, tem que cuidar de 1.000 clientes, né? A inadimplência, enfim... É tudo, cada um no seu quadrado, né? Eu falo sempre, né? A distribuição com a distribuição e a indústria se preocupando de produzir, fazer produto de qualidade, entregar bem para o distribuidor, dar condição para o distribuidor trabalhar. E graças a Deus, Gustavo, tu falou muito bem, a gente hoje conta com os parceiros que trabalham com a Cressitar, a gente está muito satisfeito, sabe, e é muito grato a eles, até na questão dessa lealdade, né, dessa parceria que se tem, entendeu, e que a gente vem se desenvolvendo muito em questão, muito por causa dessa parceria, né, desse respeito que a indústria tem conosco e nós com eles, né. Que legal, meu. Eu acho que isso é essencial para a parceria e essencial para o crescimento de ambos, essa situação onde o medo não se instale, né? Ontem eu escrevi um artigo até no LinkedIn que é assim, o título dele é quando o medo entra, a performance sai.
E aí eu escrevi. Eu vi, Tu viu? eu não li em si o texto, mas eu vi pela chamada, é isso aí mesmo, entendeu? Quando a gente se sente ameaçado, fica difícil de trabalhar, né? Exato. Tu não trabalha com tranquilidade, tu não tem tranquilidade para trabalhar, tu vai trabalhar de que forma, né? Porque antes era uma relação, era assim, né? Isso serve tanto para relação pessoal quanto profissional. Existe eu e você. Eu e você. Tua parceira, tua esposa, no caso, ou teu parceiro de negócio. Eu e você. Aí, quando a gente confia no outro, continua na relação eu e você. Quando eu desconfio, existe eu, você e o monstro. O monstro tu botou na sala, porque o monstro agora tu põe o nome que quiser, mas é o monstro que vai te trair. Esse monstro vai te tirar o negócio, esse monstro vai te tirar a esposa, esse monstro vai. É um monstro. O monstro pode não existir, mas tu criou esse monstro. E agora não é mais eu e você, é eu, você e o monstro. Então, nós estamos agora nessa triangulação que isso prejudica enormemente o investimento, a tua entrega. Tu não consegue mais relaxar, tu não consegue mais, tu só fica no controle. Então, essa parcerias. A gente tem clientes em indústrias, né? E a gente sempre Sim, incentiva eles a essa relação de longo prazo. Não pega um distribuidor e aprenda para ele a campanha do mês. Mostra para ele o plano futuro, mostra para ele onde é que tu quer chegar, mostra para ele como é que os distribuidores vão ajudar a chegar lá. Mostra, tá, até em indústrias que tem até equipe mista, o cara tem uma equipe deles para atender algumas contas em algumas grandes sim, centros, em alguma coisa assim, até mesmo porque os grandes centros às vezes têm contas que são mais, sei lá, regradas, vou chamar assim, que não querem ser atendidos por distribuidor. Olha, eu sim, não aceito distribuidor. Tem que ser direto da indústria, por isso e isso. Então, o mercado é sim, complexo. Então, sim, existe mercado para todo mundo. O que não dá é para a gente entender que todo mercado eu posso atender sozinho e vou fazer sozinho e vou crescer sozinho aqui. Né? Então, as parcerias sim. são essenciais. Falando da Crescitar, vocês têm alguma visão de futuro? Não precisa ser uma frase bonita, assim, mas eu falei de futuro da indústria, né? Se perguntassem para ti, eu estou perguntando agora, né, qual a visão futura da Crescitar? O que tu poderia dizer? Ela está bem estabelecida, Gustavo. A gente tem um objetivo de atingir o faturamento de 2 milhões de reais até o final de 2026, mensalmente. Aham, certo. Essa é a nossa Então tem visão, esse assim, objetivo financeiro, tá? Mas quando tu isso, sonha, vamos além disso. Vamos além disso. entendi. Vamos dizer que tu tenha lá já 30 milhões por ano de faturamento. Mas para ser a distribuidora dos teus sonhos, como é que ela deveria ser? Ela vai contar com mais colaboradores do que ela tem hoje, com certeza. Ela vai ter uma estrutura de logística maior, melhor equipada. Nós teremos, né, e isso a gente já conquistou, é bom a gente até falar sobre isso, a gente já conseguiu, há um tempo atrás, adquirir um imóvel que vai passar logo ali na frente a ser a nossa nova sede, né, entendeu? Maior, com uma estrutura maior, entendeu? Então, isso já está também, nós já conquistamos, vamos dizer, nesse período que a gente vem trabalhando. E a nossa estrutura comercial também vai aumentar um pouco mais, né, com relação ao que a gente tem hoje. E a gente almeja, né, dentro de um período, ser referência dentro do mercado pet, né, Gustavo? Uhum. Então, para ser referência a tudo isso que eu te falei entra no pacote, vamos dizer assim, né? Então, são situações que ao longo do período, até a gente comentou, quando a gente teve a nossa principal dificuldade, que foi a perda da marca, que era a única que nós tínhamos, e a gente falando e conversando, eu lembro que uma vez nós falamos que chega um período de maturidade dentro da distribuidora que a gente começa a ser procurado por algumas marcas também, né, para distribuir o produto, né, e graças a Deus
algumas coisas nesse sentido vem acontecendo, né? Entendeu? A gente vem despertando o interesse também de algumas indústrias. A gente com certeza já não pôde, vamos dizer assim, firmar parcerias ou assumir novos compromissos em função de tudo que a gente já possui hoje e tal. Então tem algumas coisas que a gente não tem como assumir ou firmar parceria. Se tu não tem condições de fazer um bom trabalho, é melhor não, a gente opta por não iniciar, né? Uhum. Enfim, essas coisas todas a gente vem, né, conquistando ao longo desse período aí de muito trabalho, né, e dedicação. Então, a Crestar tem sim uma visão de crescimento contínuo e de, na verdade, se tornar uma das principais distribuidoras do pet food do estado do Rio Grande do Sul. Boa. Esse é o nosso objetivo. Acho sempre bom, né, que a gente fala muito nos cursos e tal, esse compartilhamento dessa visão, porque o dono acaba tendo uma visão que ele começa a falar e começa a ficar nítido. O que aconteceu agora? Tu começou a falar, eu acho que tem muito mais valor esse relato do que uma frase na parede que ninguém sabe o que é. Mas um relato Sim. teu tem muita força, porque é um fundador, é o sócio dando esse relato, e o importante é que todos na empresa, né, acabem conhecendo e sabendo o que eles têm que fazer para construir esse pedaço, como eles vão ser lá no futuro também, né, como eles vão ter que se aprimorar para chegar nesse futuro. É uma linha do tempo, né? Se tu te desenvolve sozinho, tu não chega com a distribuidora no futuro, pelo menos não com essa equipe. Então a equipe também tem que se desenvolver, tem que chegar lá, tem que crescer. Então a pergunta é: vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos lá no futuro, agora vamos voltar para o presente. Qual o principal desafio de gestão que tu está enfrentando hoje, para levar essa turma de hoje para o futuro? Eu ia comentar nisso, né, Gustavo? A gente hoje trabalha, como a gente falou anteriormente, com um PJ. Trabalhar com representante comercial é um outro desafio, né? A gente fazer com que essas pessoas que estão com o seu CNPJ, né, com a sua empresa, prestando serviço para Crescitar, é um grande desafio. Eles aceitarem ou assumirem isso como um negócio, né? Muitos deles, às vezes, têm dificuldade, inclusive, de entender de que eles gerenciam um negócio próprio e de que esse negócio ele é como a distribuidora, é um outro negócio, e eles precisam fazer que esse negócio cresça. Para que esse negócio cresça, eles têm algumas ações que precisam ser feitas da mesma forma que a gente faz como distribuidora, um planejamento, que eu acho fundamental, com um representante comercial, se planejar, ter uma visão de futuro, né? A gente já teve, inclusive, a gente fez um workshop um tempo atrás aí com o Maurício, que foi muito legal, né? O nosso amigo Maurício Rossato. Eu gosto de falar sempre dele, porque eu considero ele demais também, ele faz parte da nossa história aí. A gente fez um workshop e a gente desenvolveu um quadro de conquista para cada um, né? Então, que o representante entenda esse negócio dele como, né, um negócio que ele precisa desenvolver também, né, para que cresça e se desenvolva junto com a gente. Então, um dos principais desafios é fazer com que essas pessoas que trabalham conosco nesse nosso motor, né, que é o motor de vendas, é esse motor que faz impulsionar o nosso negócio, comprem essa ideia da mesma forma que a gente faz como fundador e sócio do negócio aqui, né? Então, esse é um grande desafio, assim, é um dos principais desafios, né? A formação da equipe é um desafio grande também, da gente formar uma equipe coesa, uma equipe que de certa forma se ajude, né, em momentos, comemore em momentos bons né, e compartilhe as dificuldades e um ajude o outro no momento de mais dificuldade, enfim. Isso tudo é um desafio diário, assim, né, que a gente conversa, né, em reuniões mensais, em conversas pessoais, individuais que a gente vai fazendo ao longo da semana, enfim, para que esse pessoal compre a nossa ideia, né? Que trabalhem como se fosse o negócio deles, né?
Eu acho interessante tu falar disso, né? É uma real problemática. Ela tem solução, né? Tu conhece várias outras distribuidoras aí da nossa relação também, né? Alunos também que fizeram junto contigo que tem modelos de distribuidores com representantes e com Uhum, um sucesso grande, né? Sucesso econômico, uhum, sustentabilidade, né? Solidez, né? Uma sim, coisa única que tu nem vale mais a pena discutir se é representante ou não, foi superado. Porque eu acho que acontece é um desalinhamento de conceitos. Por isso que eu fiz o ressignificando vendas, né? Porque a gente tem que botar novo significado nessa coisa. Porque o representante comercial que eu fui e me disseram como é que era, e eu aceitei esse contexto, hoje a lei continua a mesma. Não teve nenhuma atualização desse negócio. Mas essa lei que às vezes amarra o representante e tudo certo, tem que ter sindicato, tem que ter toda essa coisa para o cara ser representante, enfim, se o cara. sim. Mas o entendimento dele do que é o trabalho que ele tem que fazer, às vezes impede de ele ser um bom profissional hoje. Então, esse alinhamento entre a tua visão, a visão dele, o que eu vou fazer hoje para resolver e o que ele tem que fazer hoje, e a gente se encontrar nesse ponto, é querendo trabalhar junto e não tendo uma fronteira muito rígida, assim. Eu vou até aqui como distribuidora, o outro foi até ali como indústria e tu vai até aqui como representante. Mas se fosse CLT, eu iria fazer o quê do diferente na gestão? Quando a gente tenta responder essa pergunta, e aqui é uma entrevista bate-papo, né? E já para sair alguma coisa de útil para ti também, né? Não só tu me dar informações úteis para a audiência. Discutir com eles isso, ter a consciência mesmo que a gestão que tu faria com uma equipe CLT seria como nessa empresa ideal e como que tu está faltando para agora. Porque eu sei que tu investe na turma, né? Eu sei que tu faz reuniões, que tu leva, falou do workshop com o Maurício, enfim, tu investe na equipe comercial. Mas tem empresas que têm CLT e tem outras que têm representante. E aí, quando tem representante, a gente fala assim, então vamos fazer alguma coisa com os representantes. Não, com os representantes eu não vou fazer nada. Mas por quê? Porque eles são representantes, né? Vou só investir aqui na minha turma CLT. E eu, mas esses caras aqui não são os teus vendedores, não são eles que representam a marca, não são eles que apresentam o teu produto, que defendem lá o preço, o posicionamento, enfim, o faturamento só vem por eles, né? E tu não vai investir nada, só porque tu resolveu contratá-los como representante comercial. Então, o fator é esse. E o cara tem a certeza que não vale a pena. É que eu invisto nele, depois ele sai e vai para outro lugar. Mas tem um probleminha, né, que o cara vai investir nele. Ele vai ser um cara melhor porque tu investiu nele. Se a tua empresa não for suficiente para ter ele nesse tamanho ampliado que ele ficou, é evidente que ele tem que sair. O problema não está nesse movimento, está na tua empresa, porque tu está Uhum. transformando uma empresa pequena nesse pensamento teu. De teu não, né? Da hipótese que eu estou Sim, falando. sim, claro, claro, Então, claro. esse Entendo. é, esse é o grande negócio do representante. É a mesma coisa que é pensado como distribuidor para a indústria. É como se fosse um representante, sabe? Não é uma pessoa chave da nossa equipe, não é uma pessoa, um núcleo, uma célula importante. É uma coisa externa, parece. Parece que nós aqui, tudo, e eles lá. Então, não dá para ser assim, né? A gente tem que ter uma coisa só. E aí a É isso aí. minha pergunta é, como que seria um relacionamento ideal que tu acha com essas indústrias? Pensando agora em distribuidor e indústria, né? Como que tu acha que seria esse relacionamento ideal? Tu fala que em relação a essa parceria que você tem com a indústria, tu diz disso que Distribuidora, você. Sim. como é que tu No acha meu que seria ponto uma de parceria? vista, no meu ponto de vista, que tenha um acordo claro do que cada um vai fazer, vamos dizer assim, né, do papel de cada um dentro do negócio, né, o que a indústria precisa entregar para o distribuidor em matéria de produto, de logística e tal, de que forma vai ser feito isso, e da parte do distribuidor também muito claro do que o distribuidor precisa fazer, das condições que a indústria dá para o distribuidor para que isso aconteça. Enfim,
para a gente dizer o formato, não é fácil responder essa pergunta, Gustavo, assim, de dizer qual que é a forma ideal, né? Uhum. Mas principalmente com respeito, né, das duas partes, né, de que e com normas claras do que cada um quer, entendeu? Cada um precisa e cada um busca. E alinhamento eu acho que é fundamental, né? A indústria, a Nutridani, vamos dar um exemplo agora do nosso principal fornecedor, ela tem um planejamento estratégico até 2028 de crescimento de 60% e tal, e a distribuidora está alinhada com isso, entendeu? A distribuidora acreditar, ela sabe do que a Nutridani quer, ela sabe do que a Nutridani vem fazendo, e está buscando alternativa para se desenvolver e atingir esse número que a Nutridani espera, entendeu? Então, esse para mim, é o ideal, tu entendeu? A empresa, a fábrica traz a visão dela, a projeção de futuro, entrega as condições para o distribuidor fazer, e o distribuidor, em cima disso, faz o trabalho dele e atinge os números necessários para a indústria. Então, esse alinhamento é fundamental, esse alinhamento de ideias e de o que cada um quer como negócio, para mim, seria o ideal, né? É o ideal. Boa. Eu tenho uma palavra que eu uso, né, que tu conhece para isso aí, né, que é assim, qual o nosso projeto junto, né? Que se é um projeto, a gente sabe como a gente inicia, como é que a gente vai desenvolver, onde é que a gente vai parar, quais são os marcos, é um projeto. Esse projeto falou que tem até 2028, então existe um projeto, tem um planejamento, tem um crescimento, eles contam com vocês contam com eles, então isso forma uma parceria que a própria fábrica, né, Gustavo, está fazendo um investimento agora esse ano numa nova linha de produção de 60 milhões de reais, né, o investimento que a Nutridani está fazendo um negócio lá fantástico. Então, a partir do ano de 2026, a capacidade produtiva vai aumentar, e com isso, né, em cima disso está toda essa projeção até 2028 e tal, né, então os caras lá estão fazendo a parte deles, estão passando isso para a gente de forma clara. Até agora em novembro, de novo, a gente vai ter uma convenção de vendas lá, dia 27 de novembro, já está marcado, a gente vai estar lá presente de novo e lançando produtos novos, enfim, se desenvolvendo, buscando se alinhar ao mercado, mudando embalagens, sabe, né? A Nutridani passou por uma reestruturação bem importante há uns 3 anos atrás, né? O antigo proprietário passou a presidência para o genro, e o Júnior em si, que é o presidente hoje, diretor-presidente da Nutridani, vem fazendo modernizações, atualizações de embalagem, enfim, vem melhorando e muito assim essa relação da Nutridani com o mercado, com os distribuidores. Então isso tudo favorece bastante o negócio, tanto para a indústria como para o distribuidor. Boa. E agora umas perguntas assim bem pontuais de gestão comercial mesmo. Na tua opinião, é mais fácil pegar um vendedor pronto ou alguém do zero? O mais fácil é pegar um vendedor pronto, alguém da área que já conheça o mercado e tal. Só que esse vendedor pronto, ele vem, como o nome mesmo diz, ele vem pronto, né? Então ele vem com as qualidades, vem com as manias, vem com umas situações que às vezes não condizem com aquilo que a gente imagina ou pensa como estratégia para um bom vendedor se desempenhar na rua. As duas têm prós e contras, né, Gustavo? Assim, né, pegar pronto é mais fácil, tu entendeu? Tipo, encontrar um vendedor que seja de boa performance e tal, que já trabalhe na área e tal, e encaixar ele na equipe, traz benefícios porque traz, né, uma carteira de cliente, traz relacionamento, traz uma série de coisas. Mas tu montar, a gente, na verdade, assim, Gustavo, eu vou te dizer que nesse período todo como distribuidor, eu ainda não tive a oportunidade,
uma pessoa, eu tive até agora, de toda a equipe, que a gente pegou, a pessoa não era do ramo pet, e ela entrou no ramo pet, entrou para a nossa equipe e tal, e vem trabalhando e tal, mas ela não tem um desempenho, ela não está com um bom desempenho, assim, um desempenho que a gente acredita que, né, poderia estar, vamos dizer assim, né, enfim, mas então na minha opinião, é mais difícil tu pegar um cara e fazer ele do zero. Só que tem benefícios em fazer isso também, né? Porque se a pessoa corresponde àquilo que tu ensina e orienta e tal, pode ser que com o tempo essa pessoa se torne um vendedor de alto desempenho, né? Uhum. Boa, boa. Eu acho que é. Mas é difícil. É uma pergunta difícil. Tem umas perguntas que são difíceis. Essa é uma, entendeu? Que não é fácil assim a gente só dizer. Vestibular aqui, cara. Só vestibular. Não. Mas como é que eu vou dizer? Eu já me acostumei com o estilo ressignificando vendas, né? Não é nada é moleza, né? Mas vamos fazer uma pergunta fácil agora, então. Sobre treinamento, já falou um pouquinho do um workshop, pelo menos, que tu fez com o Maurício e tal, mas ampliando a pergunta, né? Eu acho que tem reuniões que a empresa faz, às vezes, treinamentos com fornecedores mais técnicos e tudo mais. Você, como veterinário, daqui a pouco com uma visão de negócio e de técnico, como é que tu entende esse negócio de reuniões de treinamento com o time? Como é que tu faz? Existe uma periodicidade? Que tipo de treinamento tu faz com a turma aí? A gente não tem um cronograma assim definido de treinamentos, né? Mas a gente faz reuniões treinamento que a gente faz mensais, assim, né? A gente escolhe uma linha de produtos que a gente trabalha e todo mês tem esse mês passado a gente fez, né? 2 treinamentos com o pessoal do Hebron Vet e tal, sobre o medicamento e tal, porque como é uma linha nova, que a gente não estava acostumado e tal, então a gente fez, nós fizemos mais seguido daquilo que se tem um pouco mais de dificuldade dentro da equipe, que a gente enxerga que, né, não está tendo um bom desempenho. Então, a gente tem isso mensalmente, algum tipo de treinamento de produto, que eu chamo, né, mensalmente, e a gente faz alguns, às vezes, a gente proporciona, né, aos nossos representantes alguns cursos externos, né, Gustavo, como a gente já fez aí com vocês e tal, né, e com outros também. Já contratamos pessoas para virem fazer, tipo o Maurício, que veio fazer o workshop conosco aqui. Contratei uma outra pessoa um tempo atrás também, que também era dessa linha de motivacional e tal, e de planejamento para ficar 2 meses com eles. Então, a gente teve 4 encontros quinzenais para que eles pudessem ter um pouquinho de uma outra ideia da questão de planejamento, questão de motivação, enfim. A gente tem como costume investir nesse tipo de treinamento, né, externo e tal, né, e internamente a gente faz com essa periodicidade mensal os treinamentos aqui da linha de produto que a gente trabalha, reforçando, né, benefícios e tal, para que a gente mantenha sempre na memória e na mente deles, assim, fresca os benefícios que trazem os produtos que a gente comercializa, né. Boa, boa. E sobre reuniões, assim, tu tem uma pauta de reuniões, tem uma reunião de fechamento do mês, uma reunião de abertura do mês, uma reunião mensal, uma reunião semanal, uma reunião 1 a 1, uma convenção? A gente tem uma reunião mensal com toda a equipe, com o gestor e toda a equipe, e a gente faz reuniões, assim, eu e o Fagner, no caso, que é o supervisor, uma reunião por semana para a gente definir as ações da semana, enfim, e aquilo que a gente vai buscar para cada semana. Aí depois ele repassa isso individualmente para cada representante.
e essa reunião mensal que a gente faz, né, que seria de fechamento e abertura, vamos dizer assim, né, a gente faz o fechamento do que aconteceu no mês anterior e já projeta os próximos 30 dias, né. Esse é o cronograma. Tá. E indicadores de desempenho, qual tu mais usa, assim? Faturamento, meta, eu sei que tem, mas tu calcula peso e financeiro, só peso, e que mais? Na verdade, nós temos por peso, nós temos uma meta por peso, temos uma meta de faturamento, né, por grupo de produto, nós temos uma meta de positivação, nós temos uma meta de prospecção de novos clientes, tantos novos clientes por mês, por representante. Temos a meta também, essa por grupo eu já falei, né, que seria uma meta por grupo de produto, em si, que a gente chama de pilares, né, nós temos os pilares, cada empresa é um pilar dentro do negócio, então por pilar a gente tem uma meta, né, e aí divide isso por representante e vai acompanhando, né, há uns 6 meses atrás a gente colocou, investimos num BI para o negócio, né, a gente tem agora tem a inteligência artificial nos ajudando aí também, né, e essa questão de enxergar o negócio em gráfico, né, fatiado, né, por grupo, por produto, enfim, essa área comercial agora ela está bem melhor estruturada do que estava antes de a gente ter o BI, né? O BI está nos ajudando bastante aí. Boa, o BI tu consegue ver as perspectivas na hora, né? Por semana, isso, por produto, por vendedor. Isso. Só com o sistema, com o software, a gente tinha muita dificuldade, né? Porque tu entra lá no software, daí tu vai ver relatório de venda por produto. Aí tu não consegue enxergar isso numa tela, num gráfico, numa tabela e tal, tu enxerga aquilo só, né? Tu baixa no Excel e é bem mais difícil, né? Ainda bem que surgiu, né? Que estão surgindo essas ferramentas que nos auxiliam bastante, né? Entendeu? Graças a Deus. Mais fácil, né? De aplicar. Cada vez mais fácil. E a pergunta mais difícil agora, que eu deixei para o final. Pergunta mais difícil. É assim, tu sabe que a gente é fascinado por acelerar vendas e por buscar o dobro. Então, o que tu acha que um vendedor deveria aprender para vender o dobro do que está vendendo? Pega um vendedor teu aí, o cara vende 100 mil, hipotético, 100 mil, para vender 200. O que ele precisaria aprender? Vale aspecto técnico, aspecto comportamental, o que tu quiser para usar na tua resposta aí. Mas na tua visão de dono, o que fazer para vender o dobro, um vendedor? Primeiro de tudo, o vendedor precisa aprender a ter planejamento. E eu vejo que isso falta muito, entendeu? Falta muito, assim, na grande maioria dos profissionais de venda, sabe? Planejar o dia, planejar a semana, planejar um mês, planejar o ano, enxergar o negócio como exercício, né? Eu gosto muito de enxergar o meu negócio como exercício 2025. Ao invés de fatiar ele só em 30 dias, a gente enxergar ele no período de 12 meses, né? E saber que cada período de 30 dias se renovam, né? As metas se renovam, os objetivos, mas se tu fatiar, né? E colocar, tu montar para ti, né? Principalmente ele ter essa clareza dentro desse planejamento de que se hoje ele fatura 100 mil mês, isso dá 1.200.000, o que ele precisa fazer para fazer 2.400.000 nesse período de 12 meses, que seria o exercício de 2025 ou o próximo exercício de 2026, né? Então, primeiro de tudo é planejamento. A segunda coisa que é fundamental são as visitas presenciais constantes, com constância. Quem visita vende, e isso não tem, entendeu? Não tem nada melhor do que o estar presencial na frente do cliente para poder superar as objeções, enfim, né? Eu vejo muito também e acredito muito na questão de
que no processo ali da venda, quando tu está conversando com o cliente, tu poder já, ao invés de ser conduzido pela conversa, conduzir essa conversa, conduzir com perguntas. Um grande vendedor é um ótimo perguntador, entendeu? Então, saber fazer as perguntas certas, saber perguntar, estudar muito e se aperfeiçoar dentro dessa profissão, que eu vejo ela como a mais importante dentro de qualquer negócio. Não existe nada mais importante que um vendedor dentro do negócio da gente. Se a gente não vende, a gente não é nada. Se nós não saber vender, ou não, nenhum negócio vai para frente sem vendedor. E o vendedor de alta performance, esse vendedor que a gente que consegue enxergar além do ponto B, né, Gustavo, que a gente gosta muito dessa teoria de que o ponto B, a gente está no ponto A, o ponto B é aquilo que a Cressitá quer, e o ponto C é aquilo que ele almeja para ele como profissional, né? Então, assim, o vendedor que consegue visualizar além da meta do que a empresa propõe para ele, esse cara é um cara que tem muito mais chance de atingir o dobro. Esse cara é o cara que vai conseguir, com certeza, sempre estar superando meta muito antes dos 30 dias do mês ali, tu entendeu? Saber que é necessário fazer essa meta dentro de 21 dias, 21 dias, em 3 semanas tu bate a meta, deixa a última semana para buscar o extraordinário, né? Então, para mim é isso, Gustavo, é tipo assim, é o planejamento, é a visita e é tu te colocar como protagonista da venda e não ser conduzido sempre, ou ser sempre sujeito ao que o cliente está falando para ti, né? A gente tem que propor, né? Nós precisamos propor ao cliente situações que ajudem, que tirem as dores dele, descobrir essa dor e resolver algum problema. Se a gente não trouxer além do produto algo a mais para ele, a gente não vai ter relevância, né? E a gente tem aqui na distribuidora Cressitá, e eu falo sempre, bato nessa tecla sempre, se nós não formos relevantes para o nosso fornecedor e para o nosso cliente, a gente não vai ser ninguém dentro do nosso negócio, do negócio pet. Essa, para mim, é uma palavra fundamental dentro do nosso negócio. Eu bato na tecla toda semana para o nosso pessoal. Se nós não tiver relevância na loja e relevância para o cara que está entregando o produto para mim distribuir aqui, tu não é nada, né? Porque se tu não tem relevância, tu não é lembrado. E se tu não é lembrado, o teu produto vai ficar embaixo lá dos outros, entendeu? E se eu me lembrar um dia, eu quiser, daqui um pouco, dar valor para ele, eu vou dar. Senão, ninguém vai dar bola para ele, né? Então, a gente tem que se colocar como protagonista, né, Gustavo? Boa, boa. Certamente, né, é uma questão difícil, uma questão que não tem uma fórmula exata, porque se tivesse, quem dominaria, ela estaria milionário, né, não teria mais ou menos de dinheiro, mas é uma questão, uma função, é uma função que dentro desse colchete aí você coloca as coisas que são importantes para você e resolve fazê-las bem, né, ensiná-las bem. Então, tu falou coisas que são fundamentais, certamente, se não o dobro, poderia ser o triplo ou muito perto do dobro, a gente chegaria lá executando com maestria essas coisas que tu colocou. Eu acho que a defesa dos fundamentos sólidos, né, e da entrega com protagonismo do serviço vai fazer com que a gente se destaque no mercado, busque... Execução em PDV, né, Gustavo? Execução no PDV, cara, meter a mão na massa, meter a mão. O vendedor que vai para o dobro, ele faz a venda, ele cuida do PDV, ele abastece o dispenser lá, quando o cara tá com o dispenser pela metade, ele chega na loja, pede licença para o proprietário, só dá, eu posso arrumar aqui o meu produto e tal. Então, é o a mais, é aquele algo que não está combinado, entendeu? É o a mais do combinado. Boa. E para finalizar, então, Kias, se tu pudesse dar um conselho para outros distribuidores que estão no seu momento lá, uns estão mais iniciando, outros já estão mais na frente, qual conselho tu daria com a tua experiência até hoje? Não desista nunca, né? Não desista do sonho, não desista
dos percalços que vão passar, entendeu? Assim, a gente como distribuidor passa por alguns perrengues que às vezes a gente não está esperando que aconteça, mas a gente não desistir, ter resiliência, trabalhar com seriedade, trabalhar com afinco e fazer as coisas da forma correta, conforme o combinado, né, com a indústria, conforme o combinado, né, a gente não faz nada a gente não promete nada do que a gente não pode cumprir. Então, se eu pudesse falar alguma coisa para, né, a gente não é mais do que ninguém, mas que principalmente a gente respeite o fornecedor e respeite o nosso cliente e trabalhe com constância, com frequência, com continuidade, sempre acreditando nos valores, né, que a gente tem como ser humano, como pessoa. As coisas vão em frente, entendeu? Eu acredito muito nisso, né? E a gente tem isso no nosso DNA aqui da Crescitar, eu, minha esposa, quem trabalha conosco sabe. A gente não tem hora, né? Principalmente para terminar o dia. Para iniciar, a gente inicia muito cedo, né? Nós gostamos muito da manhã, né? Como a gente fala, né, Gustavo? A gente gosta de iniciar muito cedo de manhã e ter o nosso ritual, né, para começar bem o dia e encarar os desafios que a gente tem para superar esses desafios aí. Maravilha. Então, pessoal, chegamos aqui no final dessa entrevista, mais um, né, sócio de distribuidora, falando para vocês, abrindo o jogo, né? Falamos de protagonismo, falamos de relevância, falamos de sequência de treinamentos, né, e reuniões, falamos de dificuldades, como foram superadas, conselhos para não desistir nunca, né, a questão da resiliência que foi colocada aqui, e a questão do serviço de venda, da importância de quem visita vende. Então, entre tantas lições que você pode ter retirado, este foi o Rafael Chies, da distribuidora Crescitar, e meu amigo, tenho orgulho de falar, né, que ele é meu amigo, porque a gente se aproximou num momento pequeno, continua junto, isso mostra lealdade, mostra confiança, e mostra que sempre a gente está se esforçando para encontrar um ponto de alavanca para um próximo estágio de crescimento, né? Então, eu tenho certeza que, da minha parte, eu não vou desistir dele. Todo mês, pelo menos, eu mando um oizinho lá no WhatsApp, chamo ele, né? Vamos lá, tem mais uma ideia para ti, tem mais uma ideia para isso. Não quer dizer que ele compre todo mês, mas pelo menos a minha função nesse momento como vendedor, como fornecedor de soluções para ele, estou fazendo. E ele, como dono, está avaliando, me dá a atenção dele e tudo mais. E assim é uma parceria de sucesso. Eu entendo que o resultado que a gente busca é o resultado que ele precisa para alcançar esse sonho que ele tem, junto com os parceiros que ele escolheu ter nessa caminhada aí. Então, Chies, muito obrigado aí por ser quem tu é e por participar dessa nossa entrevista e por se dedicar tanto a nós ajudar também aí no Ressignificando Vendas com os teus conhecidos e colegas, a divulgação aí que tu faz sempre. Eu que agradeço, Gustavo, eu agradeço muito aí, sempre fui muito grato a ti, ao Fernando, né, a todos aí do Ressignificando Vendas, né, eu conheci pessoas fantásticas, né, com essa aproximação que a gente teve ao longo do tempo aí, né, fiz cursos, quando eu posso eu indico sempre para todas as pessoas, até de fora, né, do nosso convívio, vamos dizer, né, já falei para quem eu posso, eu falo do Ressignificando Vendas, né, o que nos trouxe, o que agregou para a gente, enfim, e a gente precisa, como eu falei no início, tá sempre rodeado de pessoas que nos alavanquem, né, que nos puxem para cima, que nos, né, porque tem muita gente tem bastante gente que critica, mas que nos ajuda não tem muitas pessoas, né, e quem nos ajuda a gente precisa estar perto, e a gente é muito grato aí
a vocês e obrigado pelo convite, obrigado por participar, né, por estar aí nessa série, para nós, da Crescitar, né, em meu nome, em nome da Crescitar, da minha esposa, eu agradeço e estou sempre à disposição, Gustavo, sabe que pode contar com a gente aí para o que der e vier. Maravilha. Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Até mais, obrigado.